Oi pessoal, bem-vindos ao Fat Goldfish. O programa de hoje é o primeiro episódio de uma série que eu quero fazer sobre reprodução do Kingill. Como reproduzir peixes de alta qualidade. Nesse último sábado eu fui a um encontro organizado pela Goldfish Society of Great Britain de criadores de Goldfish, de criadores de Kingill. Nesse encontro estavam sendo apresentados peixes que foram nascidos aí em 2016. Então, todo ano, você tem, quando seus peixes se reproduzem, no ano seguinte, eles têm esse pequeno Goldfish Show, que é para você apresentar esses peixes que foram nascidos no ano anterior. Eu sempre me surpreendo com a qualidade e o tamanho que esses peixes conseguem atingir em apenas um ano. São realmente peixes muito bonitos, peixes de qualidade muito alta, e você vê quando olha nesses peixes toda a dedicação que os criadores colocaram. Encontros como esses são ótimas oportunidades de encontrar com pessoas que se dedicam a esse hobby há anos e décadas. Esses criadores, eles têm a oportunidade de levar os peixes deles são julgados, e depois ainda no final desse show os peixes são leiloados lá mesmo. 21, really nice little fish. 22, 23 here. 24, 25, 26 you can have the water as well. 26 you've got a tank full of water as well. 26 Então, para like aqueles que estão procurando matrizes ou exemplares assim de boa linhagem, é uma ótima oportunidade de conseguir um bom peixe por um preço assim bem acessível, muito abaixo do valor de mercado. Então assim, foi um encontro muito bacana. Normalmente em setembro a Goldfish Society of Great Britain faz um show anual, que é o grande show anual deles. Esse show acontece em setembro, dia 30 de setembro. É muito interessante ir nesses encontros para você realmente conversar com pessoas que estão na área, que se dedicam, para pedir conselhos. Então foi excelente participar desse show, eu peguei muita dica legal. E nesse programa, nesses episódios que eu vou fazer sobre reprodução, eu quero passar muitas dicas para vocês. O primeiro passo para quem está pensando em reproduzir Kingills é escolher uma variedade. Porque eu acho que já comentei sobre isso no meu programa passado, Considerações de um Aquarista. É muito importante que você selecione uma variedade específica para tentar reproduzir. Às vezes eu mesmo queria que dentro desse aquário um oranda, um telescópio, e aí vai. Mas eu resolvi me dedicar a duas variedades de Goldfish, então eu crio o Ryukin e crio o Hanshu, são as duas variedades que eu escolhi, e mesmo assim eu acho que já é muito. Eu deveria ter, pelo tamanho do espaço que eu tenho para reproduzir esses peixes, eu deveria ter escolhido apenas uma. Então é muito importante que quando você tenha isso na cabeça de não, eu quero reproduzir esses peixes, e quem sabe eu posso até vender esses peixes, o que é sempre legal. Mesmo que você não queira ter esse seu hobby como a maior fonte de renda que você vai ter, é uma atividade legal de você reproduzir esses peixes, até porque se você conseguir algum dinheiro na venda de filhotes ou na venda desses adultos que você vai ter, ou se você mesmo engordar esses filhotes para que eles cresçam, para que você possa vender eles e você consiga algum dinheiro com isso, no meu caso é interessante para reinvestir o dinheiro no hobby, pelo menos para que o hobby ele possa se bancar. Então qualquer receita que entre é bacana para continuar fazendo isso, entendeu? O que para mim é a minha diversão, é aquilo que me... Entre trabalho, família, esse hobby aqui é o que eu gosto de fazer, entendeu? Então se eu conseguir alguma receita com ele, melhor ainda, porque eu reinvisto nele e eu sei que eu vou continuar fazendo isso por um bom tempo. Então assim, para você conseguir ter alguma receita com esses peixinhos que você vai ter, com os filhotes que você vai produzir, é importante você escolha e selecione uma variedade. Quando você vai vender esses peixes numa loja de aquário, ou vai oferecer esses peixes numa loja de aquário, ou vai oferecer esses peixes pela internet, no seu grupo do Facebook, no seu grupo do WhatsApp, provavelmente, se for uma loja 100%, eles vão perguntar a que variedade esse peixe faz parte. Se seu peixe, como eu falei antes, essa variedade maluca, misturada de Ryukin com telescópio Wise, ou filho de Hanshu, e aí vai, esses peixes eles não têm valor comercial nenhum.
Então, se alguma loja de aquário aceitar esses peixes, provavelmente esses peixes vão ser vendidos como feeding fish, vão ser peixes sem valor comercial ou que vão ser vendidos muito baratos simplesmente para alimentar peixes predadores. E acredita em mim, criar peixes de baixíssima qualidade dá o mesmo trabalho do que criar peixes campeões, peixes assim de alto valor agregado. Então, o primeiro passo que você tem que ter é selecionar uma variedade, aprender o máximo que você puder sobre essa variedade e dedicar pelo menos o início dessa sua criação a uma coisa só. É impossível que você não encontre uma variedade que você gosta, porque o Kingill ele tem mais de 250 variedades. É um peixe impressionante. O peixe está sendo criado, reproduzido, selecionado artificialmente há mais de 1000 anos. Se a gente for entrar no contexto da história desse peixe, do Kingill, você pode chegar até a dinastia Qin, há mais de 200 anos antes de Cristo. Na mesma época que os soldados de terracota estavam sendo esculpidos e a grande muralha da China estava sendo construída, existem relatos de que os camponeses dessa época, eles criavam essas carpas. Hoje acredita-se que é a carpa prussiana. Na realidade, existia um pouco de debate sobre as origens do Kingill. Mas em 2009, se eu não me engano, um geneticista japonês chamado Komiyama, ele fez um estudo genético sistemático sobre o Kingill. Existe a carpa prussiana chinesa, existe a carpa prussiana japonesa. E os estudos genéticos provaram que a maioria dos goldfishes de hoje, da maioria dos Kingills de hoje, ela tem as raízes realmente com a carpa prussiana da China. Então, assim, nessa época, por volta de 200 a.C., camponeses que criavam essas carpas ou que pescavam essas carpas, algumas vezes eles encontravam algumas carpas que tinham uma coloração diferenciada. Então eles achavam essas carpas interessantes. Desde essa época, acredita que eles já separavam, colocavam em pequenos lagos essas carpas, simplesmente para admirar essas carpas e evitar que predadores fossem atacassem esses peixes e comessem esses peixes, e aí vai. Então esses peixes que tinham uma coloração mais bonita, eles eram poupados. E isso foram os primeiros passos que o Kingill teve para essa jornada toda da existência dele. Porque se você for levar em consideração, por volta de 1200, do ano de 1200, já eram descritas variedades de Kingill. No ano de 1200, você pensa, pessoal, há mais de 1000 anos atrás, a sociedade não era como a sociedade de hoje. Então sempre existia uma prioridade quando você investia na criação de um animal. Por exemplo, a gente domesticava e criava cães. Esses cães eles ajudavam a gente a caçar, esses cães ajudavam a gente a proteger as casas, as vilas. O mesmo acontecia com gatos. Os gatos eles utilizavam para diminuir a quantidade de roedores, essas coisas assim. E animais, obviamente animais que a gente utilizava para o consumo. Bois, cabras, galinhas e aí vai. O Kingill, ele é um desses exemplos de animais que foram criados, que pessoas se dedicaram em criar esses animais pelo simples prazer de admirar e contemplar, pelo simples prazer de admirar o formato dele. Então a história do Kingill, desse peixe, é uma história muito antiga. Então, pessoal, desde 1200 você já tinha variedades de Kingill diferenciadas. Então, muito antes disso, essas espécies já estavam sendo isoladas, essas espécies já estavam sendo reproduzidas para que certas características do peixe se destacassem acima de outras. Então, realmente, ele tem um contexto histórico muito bacana. Eu acho que é tão bacana que eu pretendo fazer um programa, um dia específico sobre o Kingill e essa jornada toda que ele teve até ele chegar nos aquários que a gente tem na nossa casa. Realmente é uma história muito bacana e que vale a pena ser contada. Essa jornada impressionante que o Kingill teve produziu assim mais de 250 variedades. E eu digo que devem ser muito mais de 250 variedades porque são mais de 1000 anos de cruzamento de peixe. Então algumas dessas variedades se destacaram, outras variedades se perderam. Existem muitos criadores hoje, especialmente na China e no Japão, que ainda cultivam algumas variedades que hoje são pouco conhecidas, que são pouco comercializadas, que
mas que existem pessoas dedicadas que ainda criam essas variedades para que simplesmente elas não desapareçam. Não é possível que você não goste de uma variedade no meio dessas 250. Você tem Ryukins, Bobo Wise, Periscales, Jenkins, Timbunkins, Pompom, Tosakins, DM15, e aí vai. Existem, como eu falei, centenas de variedades. Escolha a que mais chama a tua atenção, a que você mais gosta, e foca seus esforços e se dedique a apenas uma variedade. Esse é o seu primeiro passo. Seja seu goal simplesmente criar peixes, criar goldfish, criar o Kingyo, pelo simples prazer de ver eles crescendo, de ver todos os rituais, de alimentar os filhotes e de um dia encontrar um lar legal para eles. Seja seu hobby, seja o goal do seu hobby, criar peixes de alta qualidade, criar peixes campeões. É muito importante que você parta e comece essa sua criação com matrizes de alta qualidade. Então assim, quando você escolher essa variedade de goldfish, a variedade que você, digamos assim, você escolheu para trabalhar com Ryukins, então você tem que pegar a ficha técnica desse peixe. Então assim, quando você está escolhendo os seus reprodutores, você pega a ficha técnica desse peixe e vê quais são as características que esse peixe tem que ter. A altura da espinha do peixe, o tamanho da cabeça em proporção com o corpo, o formato das nadadeiras, o ângulo em que as nadadeiras estão abertas. Isso quer dizer, existem várias coisas que devem ser levadas em consideração quando você escolhe as suas matrizes. Pensa assim, normalmente as lojas de aquário, elas recebem esses peixes, que são esses Kingyos, que vêm dessas grandes fazendas. Então essas grandes fazendas, esses grandes produtores de peixe, de Kingyo, eles trabalham com números. Para eles é economicamente inviável fazer uma seleção rigorosa dos espécimes que estão sendo vendidos. Então, obviamente, quando você vai numa loja de aquário, é possível que você encontre aquela pérola no meio de todos aqueles peixes que estão lá. Porém, a gente tem que lembrar sempre que é muito melhor, é muito mais fácil encontrar peixes de alta qualidade se você procura, por exemplo, por pequenos criadores, se você procura, às vezes no Facebook ou nesses grupos no Instagram, você pode encontrar pequenos criadores, como eu, por exemplo. Eu vou citar meu exemplo. Eu não tenho muito espaço, eu não tenho muitos tanques na minha casa para criar os Kingyos, e não chego nem perto desse pessoal que tem essas grandes fazendas de criação. E você tem que levar em consideração que uma fêmea adulta de Kingyo, ela pode produzir de 500 a 2.000 ovos. Se eu tiver 2.000 filhotes aqui na minha casa, é impossível que eu consiga criar e gerenciar 2.000 filhotes. Então assim, eu vou citar esses filhotes que estão aqui, por exemplo. Esses filhotes aqui, eles nasceram em junho. Esses filhotes vieram numa leva de mais ou menos 300 filhotinhos. Desses filhotinhos eu selecionei 15. Para mim é impossível, com o tamanho da estrutura que eu tenho aqui, criar 300 filhotes. É impossível para mim criar 50 filhotes. Na realidade, é impossível para mim criar mais do que 20. Então, desses 300 filhotes que eu tenho, eu vou selecionando a partir da segunda semana. Então eu vou selecionando eles pelo formato do corpo, pelo formato da cauda, vou retirando aqueles que já nasceram com alguma deformidade genética. Então, quando você procura peixes com criadores pequenos, você sabe que esse pessoal não tem muito espaço e que ele fez muitas seleções daqueles filhotes e deixou apenas os melhores. Entendeu? E é isso que você tem que fazer. Imagina quando você conseguir aquele casal, que foi o melhor casal de goldfish que você conseguiu. Na realidade, o bacana é você ter uma fêmea e 3 machos. Até para aumentar, como essa fêmea ela coloca muitos ovos, quando você tem mais machos, você aumenta muito a probabilidade de que todos esses ovos sejam fertilizados. Quando você escolher boas matrizes e essas matrizes se reproduzirem, essa é a grande chance que você tem de finalmente começar a criar peixes de alta qualidade. Porque você vai ter escolha daqueles filhotes que você vai crescer para ser seus produtores em primeira mão. Isso é, quando você encontra bons peixes, você tem que sempre se lembrar
que os criadores daquele peixe, principalmente se forem criadores pequenos, eles ficaram com os melhores dos melhores que estavam ali. Aqueles peixinhos que apresentavam realmente as melhores características, as características mais perfeitas para aquela variedade, provavelmente ficou com o criador. Então, quando você pegar aqueles exemplares que foram os melhores peixes que você conseguiu, você vai reproduzir esses exemplares. Eles ainda não são os seus peixes campeões. Quando você reproduzir esses exemplares que foram os melhores que você conseguiu e você selecionar no meio daqueles 1000 filhotes, aqueles 2, 3 que realmente estão com todas as características perfeitas, é aí que você vai começar o seu grande império como criador de Goldfish. Porque a partir daí você vai começar a selecionar em primeira mão quais vão ser suas matrizes, quais vão ser seus reprodutores no futuro. Como que eu faço para diferenciar o sexo, principalmente para se você não teve a oportunidade de observar os peixes, se você está indo comprar eles numa loja, em algum lugar? Tem como eu saber qual que é o macho, tem como que eu saber qual que é a fêmea do King? Bom, na realidade, a melhor maneira para você saber se o King ele é macho ou ele é fêmea é observar o comportamento reprodutivo deles. Isso é, durante a época de reprodução, os machos eles vão começar a perseguir incansavelmente a fêmea. Então você logo de cara vai saber qual que é macho e qual que é fêmea. É comum senso, só de olhar para eles você vai descobrir qual que é macho e qual que é fêmea nessa época de reprodução deles. Mas se você, assim como eu, às vezes está indo comprar especificamente um macho, especificamente uma fêmea, e muitas vezes o pessoal da loja eles não vão saber te dar as dicas necessárias, e muitas vezes eu mesmo saí para comprar um macho e voltei com uma fêmea, e aí vai. É realmente difícil você saber, mas existem algumas coisas que quando você consegue, algumas características que quando você consegue identificar, vai facilitar muito isso para você. Por exemplo, os peixes, os King, os machos, eles apresentam breeding stars ou breeding tuberculous, que são, na época de reprodução, os peixes machos, eles vão produzir hormônios que vão criar essas breeding stars, que são na realidade protuberâncias que eles vão ter, que vão aparecer nas guelvas, que vai aparecer nas nadadeiras, normalmente em forma mais ordenada. Cuidado para não confundir esses breeding stars ou breeding tuberculous com um ictio ou com algum fungo. Na realidade, isso é uma característica que o peixe macho vai apresentar quando ele está pronto para se reproduzir. E muitas pessoas, na realidade, acham que o peixe está doente quando ele está apresentando isso. Normalmente, então, quando eu vou comprar um peixe e eu estou procurando por um peixe macho, se ele apresentar essas breeding stars, se eu ver o peixe que eu estou querendo comprar e ele tiver esses breeding tuberculos, eu já assumo que é um peixe macho. Obviamente, em casos muito raros, você pode ter fêmeas que vão produzir esse hormônio por causa de uma disfunção hormonal qualquer e vai acabar aparecendo esses breeding tuberculos em menor quantidade delas. Mas normalmente eu já assumo que se tem breeding tuberculos é o macho. Normalmente a fêmea ela tem um corpo mais arredondado, que é difícil na realidade você levar em consideração formato de corpo para um peixe que foi tão modificado como foi o Goldfish. Então assim, eu não costumo levar muito em consideração o formato do corpo dele como uma característica que vai identificar o macho e a fêmea. Outra maneira de você identificar qual é o macho e qual é a fêmea é observando o ventre do peixe. Então aquele órgão que é como se fosse uma cloaca, né? Aquele órgão do peixe que serve para várias coisas, inclusive para se reproduzir, para produzir excrementos. Então, pelo formato do ventre do peixe, se ele for côncavo, isso eu costumo comparar muito como um umbigo, né? Se ele for côncavo, normalmente e menor, é macho. Se esse ventre for maior e for um pouco saltado, ele normalmente é fêmea. Mas como eu falei para vocês, o bom é juntar, não ir apenas por uma característica, mas você junta aí um grupo de características, tenta observar várias coisas diferentes para tentar identificar qual que é o peixe macho e qual que é o peixe fêmea. E a grande verdade é que mesmo você juntando todas essas características, você só vai ter certeza absoluta na hora que você vê ele se reproduzindo ou em processo de reprodução. Na hora que você vê a fêmea depositando os ovos, você vai finalmente falar bingo, aquilo ali é uma fêmea. Na hora que você vê o macho perseguindo a fêmea, correndo atrás da fêmea, tentando estimular ela a desovar, é que você vai perceber realmente que o macho é o macho, que a fêmea é a fêmea.
Então, por exemplo, todos esses peixes aqui, de todos esses peixes aqui, apenas o Bob se reproduziu, apenas o Bob eu tenho certeza absoluta que é macho. Os outros peixes, sinceramente, eu não sei qual que é o sexo deles. Então eu tenho que esperar esses peixes se maturarem para eu saber se são machos ou se eles são fêmeas. Na realidade, eu no meu caso, estou precisando de uma fêmea Ryukin Shirtbud adulta para fazer parte dos meus reprodutores. E eu espero que agora em setembro, durante esse encontro aí, durante essa convenção, esse Goldfish Show, onde existem as leilão dos peixes, eu consiga uma fêmea. Então aí, torçam por mim. No próximo programa, eu pretendo falar sobre as técnicas, sobre como que você vai montar o seu aquário para que esses peixes se reproduzam, com que tipo de material esses peixes vão utilizar para desovar, quais são as características comportamentais que esses peixes apresentam quando eles estão prontos para se reproduzir, com que idade eles começam a se reproduzir, qual é a idade pico, onde eles estão melhores para se reproduzir. E o próximo programa, eu acho que é o último programa dessa série que eu quero fazer, como o cuidado que você tem que ter com os ovos, o cuidado que você tem com filhotes, como cuidar desses filhotes, como alimentar esses filhotes, quanto tempo esses filhotes demoram para crescer, como fazer a seleção desses filhotes. Então eu vou mostrar para vocês o processo que eu utilizo aqui em casa para selecionar os peixes. Se vocês gostaram do programa, não deixe de se inscrever no meu canal, dá aí o seu curtir e até a semana que vem. Muito obrigado.